Bom, gente, então, o Diogo Luiz de Oliveira Coelho é o nosso palestrante de hoje. O Diogo, né, ele é graduado em Geologia pela outra UFES, né? Aqui a gente chama de UFES também, mas Lá é ele UFS é Capixaba. Federal do Espírito Santo. Então, um deles é UFES, né? O nosso é UFES. Ele fez o mestrado em Geofísica no Observatório Nacional, o doutorado em Geodinâmica e Geofísica pela Federal do Rio Grande do Norte, né? E agora ele está fazendo pós-doutorado no Observatório Nacional, onde ele faz uma parceria junto com a Federal de Santa Catarina para estudar a sismologia da costa sudeste do Brasil. E é sobre isso que ele vai falar hoje, né? Parece um trabalho bem legal, né? Eu fiquei olhando as fotos ali, deve ser bem divertido fazer isso, né? E ele vai contar então para a gente sobre esse trabalho dele hoje, né? Então, Diogo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Eu estou gravando a palestra, então depois eu vou colocar no YouTube para quem não pôde vir aqui hoje ao vivo, tá bom? Beleza. Fique à vontade, então, Diogo. Gente, tudo bom? Bom dia, né? Agora nessas 10h07 da manhã. Queria agradecer a todo mundo que participou. Realmente, pegar a chuva é um pouco complicado. Eu morei em Natal, lá no Rio Grande do Norte, entre 2015 e 2019. Eu sei que quando chove em junho e julho, no comecinho de agosto, é porque Natal acho que deve ter uma defasagem, mas não é uma chuva boba, não. Cai o mundo mesmo e queria agradecer a presença de todo mundo e também quem vai ver mais tarde aí pelo YouTube no famoso Cinema em Casa, que também é uma boa opção. Que é uma coisa que eu faço muito. Se tem uma coisa que sempre que eu vou em algum lugar falo, as pessoas de vez em quando falam, palestra no YouTube, tal, tal, tal. Para mim é muito bom porque eu sempre fico vendo, escutando palestras de pessoas da minha área. Então, teve várias coisas, inclusive nessa palestra aqui, que eu vi uma palestra uma semana antes e eu tinha um dado que eu não sabia o que era e a pessoa falou e explicou exatamente o mesmo sinal que eu estava querendo saber. Então, tem uma certa relevância, né? Você sempre procurando e trabalhando. Hoje eu vou falar sobre monitoramento sísmico no Brasil e todos os aprendizados que a gente teve, porque esse monitoramento que a gente fez no Sudeste foi o primeiro monitoramento de fundo marinho, né, utilizando sismômetros de fundo oceânico no Brasil, feito por uma equipe de profissionais brasileiros. Então, todo o processo de compra, instalação e recuperação de equipamentos foram feitas por pesquisadores do Brasil no meio da pandemia. Então, tem uma complicação bem maior, né? Então, meu nome é Diogo Luiz de Oliveira Coelho, né, como já foi apresentado. Os coordenadores dessa pesquisa são o Sérgio Fontes e o Antônio Klein. O Sérgio Fontes é do Observatório Nacional, trabalha na área da sismologia aplicada, e o Klein da Federal de Santa Catarina, que trabalha com dinâmica costeira. A maior parte dos dados, publicação, tudo que esteja envolvido do projeto, todos os trabalhos de divulgação, todo o trabalho de, vamos dizer assim, de dados, qual é a equipe, quem executou as etapas, está tudo descrito no site do projeto, que é o sismo-oceano.ufsc.br. Lá tem muitas informações sobre tudo que aconteceu, né, nesse trabalho, que não é um trabalho só de sismologia, é um trabalho que envolve muita oceanografia, muita aquisição de dados. Então, essa parte foi muito interessante, assim, principalmente para os alunos, né, que puderam trabalhar. Na verdade, quem pôde instalar as estações, eu, por exemplo, eu ia entrar no processo de recuperação dos dados, mas como eu falo, ele já falou, o Rodrigo falou que sou geólogo, e eu estou nesse processo de mudar não, de aprender mais sobre essa nova área. Eu não tinha muita experiência no mar e por causa da pandemia, né, a gente teve que diminuir o número de pessoas embarcando para evitar esse contato, toda essa transmissão. Então, por isso eu não pude ir. Mas espero que nos futuros trabalhos eu possa encarar um pouco o oceano. Falaram que não é muito fácil, não. Então, aqui está um site do projeto, né? Ele foi finalizado em março desse ano.
mas ainda está no processo de extrair resultados, terminar o programa, né? Porque desse projeto aqui eu participei principalmente no processamento de dados e interpretação. Então eu estou terminando um programa que a gente fez simplesmente para processar os dados, porque também não existia nada no Brasil referente a isso, e também a interpretação de todo o banco de dados que se originou, né, nesse projeto. Então aqui é todo mundo que fez parte, Santa Catarina Observatório Nacional, mas também teve profissionais da UF, do Instituto Oceanográfico da USP, do IPT de São Paulo, né, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e também da Faculdade Federal da Bahia. Hoje eu vou falar um pouco da motivação do projeto, objetivos dos equipamentos, os dados, o controle de qualidade, né, que depois que você coleta qualquer tipo de dados, você tem que ver o que é bom, o que é ruim, o que serve, o que não serve. Nesse tipo de trabalho que os dados são coletados nesses momentos que ficam no fundo do oceano, então 2.000 metros de profundidade. Então você precisa ter um certo carinho, né, com os dados, assim, para ver o que está funcionando, o que aconteceu e os eventuais problemas. Todo tipo de experimento aplicado, ele tem uma série de problemáticas, porque a ideia pode ser muito boa, tudo pode funcionar muito bem, porém existem complicações, né? O equipamento pode não funcionar tão bem, existiu algum dano no processo de instalação ou de recuperação, então são coisas que acontecem nesse tipo de experimento, também por ser um experimento novo, né? Então todo mundo não era especialista nesse tipo de, de aquisição. Então, isso tudo envolveu esse trabalho, é um trabalho bem inovador nesse sentido, porque no Brasil nunca existiu isso antes. No mundo até existem experimentos nesse tipo de trabalho, mas não é tão corriqueiro, começou dos últimos 10 anos, né? Vou falar também sobre as correções nos dados, os resultados e algumas conclusões. Então, a principal motivação é melhorar o monitoramento sísmico da costa sudeste do Brasil, porque nesse primeiro momento, mesmo a gente sabendo que a costa nordeste do Brasil, principalmente na divisa, na parte ali equatorial, tem bastante sismo também, a costa sudeste tem uma relevância grande, porque tem bastante sismo estudado, sismos de magnitude bem alta, quando comparados com sismos em terra. Então, a costa sudeste foi escolhida nesse quesito. E também uma outra motivação é fazer um estudo de longa duração, porque no passado já existiam alguns estudos de curta duração com os outros tipos de equipamento, né? Porque para você monitorar a movimentação do terreno, você precisa ter algum aparelho que faça isso. Dentro da água a gente tem os hidrofones, então existem alguns hidrofones que já foram espalhados, né, para fazer esse tipo de trabalho de monitoramento da paisagem acústica, mas nenhum trabalho voltado mesmo ao assoalho oceânico, ao fundo, né, para entender melhor como esses tremores funcionam, né, e ocorrem. Então esse foi o primeiro trabalho de longa duração, para a gente conseguir ter pelo menos ao invés de um lapso de tempo curto, a gente tem um lapso de tempo relativamente longo, né, quando comparado na sismologia, porque um ano, a partir de um ano já é considerado longo. Então, vou falar um pouco. Esse trabalho foi feito em cima do Observatório Nacional, né, que foi a base, que é o que comanda a rede sismográfica sul e sudeste do Brasil. Mas lembrando que o observatório e todo esse tipo de processo vai ser um processo de crescimento para a rede sismográfica brasileira, que no futuro a gente pretende fazer um monitoramento em tempo real, né, ao invés de só períodos de tempo, assim, de um ano, a gente quer fazer em tempo real do Brasil a gente já faz o território brasileiro, né? A gente tem mais de 90 estações sismográficas espalhadas na parte continental e em algumas ilhas oceânicas. São Pedro e São Paulo, que fica lá no meio do Oceano Atlântico, e na ilha de Trindade também. Então, a rede sismográfica brasileira é composta por 4 instituições, basicamente, são as que coordenam, né? O Brasil foi separado em norte, sul, nordeste e a parte costeira. A parte costeira fica para o Observatório Nacional, a parte sul para a Universidade de São Paulo, né, lá no Centro de Sismologia da USP, a parte norte fica para a UNB, no Observatório Sismológico, e a parte nordeste
então fica para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é onde a gente tem também, que é onde até eu fiz meu doutorado, né? Tem um grande centro de pesquisa e que coordena toda essa parte da região Nordeste, que é uma região onde tem bastante terremoto, né, no Brasil. Aqui é o mapa das estações, como elas estão dispostas, né? Aquilo que eu acabei de falar, uma rede só para a região costeira, uma rede Nordeste, Norte e Sul. E por que isso nos motivou? Se a gente pegar o mapa do Brasil e plotar todos os sismos de 1720 a 2020, 1720, a maioria desses sismos são históricos, então esses sismos eles são oriundos de relatos, né, de, por exemplo, de jornal. A gente tem vários tipos de cartas também enviadas pelo imperador Dom Pedro II à Europa, às revistas acadêmicas da época. Ele gostava de estudar também essa parte da geografia física, né, toda essa parte da geologia e geofísica. Já tinham alguns estudos escritos sobre os terremotos, o que aconteceu, os principais danos, e com esses relatos a gente consegue fazer uma certa inferência sobre a magnitude dos terremotos, né? Então, basicamente, todos esses sismos em azul são oriundos desses relatos históricos. E até hoje tem uma galera no Brasil que trabalha com isso, que é um trabalho muito importante, né? Porque a gente consegue estimar melhor algumas áreas e ver algumas regiões que são algo que tem um potencial risco sísmico que a gente não conhecia, né? Mas se a gente for reparar bem na costa do Brasil, principalmente na parte sudeste, também a gente tem bastante estação espalhada nessa área, mas mais recentemente, né? São estações mais recentes, a gente tem essa grande quantidade de sismos. E principalmente alguns sismos de magnitude bem elevada, né? Como esse sismo que aconteceu em 1950, na década de 50, né? Próximo de Vitória. Foi um sismo que grande parte da população sentiu. Também tem outro sismo que aconteceu aqui perto do litoral de São Paulo, que é o sismo lá em São Vicente, que também grande parte da população sentiu. Então, já existia essa preocupação, né? Já existem estudos desde lá do começo dos anos 2000 sobre essa região, só que a gente não tinha nada relacionado ao fundo oceânico para tentar entender melhor o que acontece lá. E por que o Sudeste? É porque o Sudeste tem vários empreendimentos próximos à costa. As grandes usinas nucleares brasileiras estão em Angra, né, no litoral do Rio de Janeiro, além também dos campos produtores de petróleo que estão exatamente em cima dessa região, que é a próxima região, ou antes do talude, né, que é essa parte que você sai da plataforma continental, você tem o talude, aí depois você tem as bacias costeiras estão aqui, então os grandes produtores de petróleo estão nessa região. Então é importante que se tenha estudos e se busque entender melhor o que está acontecendo ali. Então, esses são os principais motivadores desse trabalho. E, além de tudo, também tem o estádio do Vasco, que quem é vascaíno sabe, né, que merece, que é aqui do lado do Observatório Nacional. Então, são grandes fatores que nos motivam a entender melhor essa região. Aqui é aquele mapa com zoom, né? A gente pode ver que próximos, nessa região aqui do talude, a gente tem grande parte dos campos produtores de petróleo do Brasil, eles vão margeando o talude, né? Então aqui tem os campos de petróleo da Bacia de Santos e Bacia de Campos, certo? E próximo a esses campos a gente tem uma quantidade grande de terremotos. Então, com isso, a Petrobras e já estava já nessa ideia de monitoramento da parte oceânica, junto com a Rede Sismográfica Brasileira, conversaram, planejaram e tiveram a ideia de fazer esse monitoramento. Então, o nosso objetivo basicamente é melhorar a densidade dos dados na margem, tentar trazer e esclarecer esses dados, né, que muitas vezes a gente não tinha uma ideia do que acontecia ali, e também fornecer detalhes sobre esses terremotos em águas profundas, né, que pode ser um complicador de algum tipo de trabalho, empreendimento naquela região, e também para buscar trazer à sociedade
um monitoramento, porque quando a gente está monitorando, qualquer tipo de atividade antrópica que cause um mal, ela vai dando vestígios e relatos. Então, a gente tem uma rede de monitoramento próxima, nos ajuda a entender isso também. E como fazer pesquisa também envolve responder à sociedade a alguns problemas, eu acho que isso é importante. A Rede Sismográfica Brasileira, já naquele desastre ambiental de Mariana, já respondeu inúmeros questionamentos sobre se um sismo teria gerado aquela barragem, mas na realidade, quando tudo aconteceu, foi aí que se gerou um terremoto a partir daquele deslocamento de massa. Então, a gente tem esse monitoramento constante em tempo real, a gente consegue entender melhor o que acontece lá dentro, dessas regiões que são pouco inacessíveis, e responder alguns questionamentos à sociedade civil, né, que no final de tudo são os impostos que pagam o nosso trabalho, né? Então, a gente também tem que ter esse contato e essa resposta a esses problemas. Aqui eu vou falar um pouco dos equipamentos, né? Ninguém é obrigado, como eu também não era obrigado a entender o que é um OBS, né, que é um sismômetro de fundo oceânico. Ele é um equipamento sofisticado e simples ao mesmo tempo. Depois que eu fui entrar mais de cabeça na oceanografia, dá para perceber que existem procedimentos assim, eles têm essa ideia de como funciona tudo, né? Isso é muito interessante. Aqui a gente vê uma estrutura em branco, em laranja. Aqui em branco é uma estrutura é uma é um plástico muito resistente, porque esse equipamento ele aguenta até 6.000 metros de profundidade, então ele tem que resistir muitas pressões, certo? No fundo oceânico. Então, essa parte plástica, essa, essa liga aqui resistente, né? Assim como essa parte em laranja. A parte em laranja, basicamente, também é um outro plástico, e aqui são boias, para o equipamento ter uma flutuabilidade melhor. Como vocês podem ver, tem esse cilindro aqui de concreto. Então, esse equipamento, ele, ele tem um peso tal que ele consiga, ao ser instalado, né, ir mergulhando suavemente até aterrissar no assoalho oceânico. Então, essa parte de concreto funciona muito bem para isso. E dentro dessas partes laranjas arredondadas, a gente tem várias bolas, né, vários você tem uma cápsula de vidro que também resiste a essa profundidade, e dentro daqui a gente tem um aparelho que registra os dados que são coletados por um sensor que fica aqui. Vocês estão vendo uma cordinha pendurado nessa cordinha. Esse sensor ele vai registrar o movimento, então esse sensor ele vai chegar ao fundo oceânico. Aqui a gente tem um hidrofone que registra toda essa movimentação de pressão dentro da coluna d'água. E também numa outra bola, a gente vai ter os equipamentos de comunicação com a superfície, né, que a gente precisa se comunicar com o equipamento para recuperar ele após a instalação, e também para acionar o registro, né, porque quando a gente instala com algumas funções desligadas, certo? Então, esse aqui é o esquema, né, como eu falei, a gente tem duas bolas de vidro, uma vai ficar o sistema de baterias do sistema de recuperação e instalação do equipamento, que tem um sonar, né, que a gente conversa, né, com o equipamento via ondas acústicas, e também o sistema de digitalização de todos os dados que são coletados, tanto pelo sensor que fica no meio do equipamento, quanto pelo hidrofone. Então, cada um desses sistemas tem baterias separadas. Então, se a bateria da digitalização acabar, eu ainda consigo recuperar o equipamento, que é basicamente o que acontece. Porque eles viram que necessita dessa separação, porque se você está num lugar que tem muito ruído, o pacote de dados é muito grande, isso vai sugando muito a bateria desse sistema. Então, se esses sistemas fossem interligados, a coleta de dados iria acabar com a bateria de todo o equipamento, e a gente não conseguiria recuperar esses equipamentos. Então, aqui a gente fala da estrutura, né? É uma estrutura sem aquelas
aqueles concretos, aqueles cilindros de concreto, é uma estrutura que boia, certo? É feita para boiar. E com aqueles cilindros de concreto, é uma estrutura que é feita para ficar no fundo do oceano, certo? Que são as âncoras, né, do equipamento que ficam ligados por essa cordinha aqui. Vocês estão vendo essa corda, todo esse sistema, todo esse concreto, só segurado por essa corda aqui. E esse sistema é muito interessante, que é o sistema que a gente vai enviar um sinal acústico, o equipamento vai receber esse sinal e vai fazer através de uma queima, que eles chamam de burn wire, que é uma queima, assim, um curto-circuito, que vai romper essa corda e com isso liberar esse peso e o equipamento vai acender, né, nas águas. Então a parte de dentro aqui são 2 esferas de vidro. Funciona como se fosse lá o capacete do mergulhador antigamente, né? E ali a gente tem o sistema de comunicação, gravação e a bateria para cada um, como eu já falei. Aqui é o hidrofone, né? É um hidrofone também específico para esse tipo de aquisição, que ele suporta pressões de até 6.000 metros, né? A lâmina d'água por volta de 6.000 metros de profundidade. E aqui é o sensor. O sensor ele também tem essa parte de cima de vidro. A maioria dos sensores em terra não tem essa parte de vidro, né? Agora vem um problema que eu botei no dilema do psicólogo do serralheiro, que é o seguinte: quando você vai coletar dados em campo, você precisa de uma série de estudos que vão te ajudar a buscar o melhor lugar para instalar os equipamentos. Só que o problema é o seguinte: todo lugar está associado a um nível de ruído. Então, por exemplo, se você vai instalar, você quer entender toda a movimentação de terreno que ocorre numa mineradora, se você instalar seu sensor próximo da estrada, o que vai acontecer? Os caminhões gigantescos passando por aquela estrada vão gerar muito ruído e provavelmente você não vai conseguir recuperar os dados. Então aqui esse dilema é uma coisa muito interessante na geofísica que as pessoas têm que pensar se você é psicólogo de um serralheiro, que basicamente, aqui está o psicólogo, aqui está o serralheiro anda triste, certo? Porque ele não sabe muito bem o que está acontecendo no trabalho dele. O psicólogo precisa entender o trabalho do serralheiro. Só que quando o psicólogo vai lá, num dia de trabalho do serralheiro, tem muito barulho. Ele não consegue conversar com o serralheiro. Então ele não vai conseguir entender o que está acontecendo lá, porque tem muito ruído. Certo? Então o psicólogo ele tem que buscar o serralheiro fora do ambiente de trabalho. Porém, ele também não vai ver o que acontece naquele ambiente de trabalho. Então, se ele está distante do ambiente de trabalho, ele não sabe qual é a rotina do serralheiro lá, e o que pode ser fundamental para entender o problema dele. E é basicamente o que acontece na parte da sismologia, que é o seguinte: a gente quer entender todos esses sismos, todos esses terremotos que acontecem no assoalho oceânico. Porém, se a gente colocar um equipamento lá no assoalho oceânico, próximo da área de interesse, tem muita coisa acontecendo lá. A gente tem uma série de equipamentos em funcionamento constante, né, no assoalho oceânico, principalmente na área de produção e exploração de petróleo, além da área de pesquisa também, que faz muito barulho, porque eles utilizam uma sísmica ativa, então eles simulam uma fonte sísmica para conseguir entender as características das bacias sedimentares, né? Então, e ficar procurando onde tem petróleo, e isso causa um ruído gigantesco quando existem essas aquisições. Então, se você tem um equipamento próximo dessa área, basicamente você vai ter um ruído muito alto, de fundo, né? Então, por exemplo, eu trabalhava na parte em terra e achava, não, tá tranquilo. O fundo do mar deve ser muito tranquilo, não tem muito problema lá. Só que, na verdade, não. Lá você tem ainda uma série de situações. E somado a esses problemas antrópicos, né, que a gente tem lá, como o trabalho foi feito junto com a Petrobras, a ideia era monitorar alguns campos de petróleo onde a Petrobras atua. Também tem aqui, para quem é um pouco mais da minha idade, vai entender o Cocoricó, né, que é a turma do Júlio e a bicharada cantando o dia todo. No fundo do mar é a mesma coisa, você tem uma série de animais, de seres vivos que causam um ruído também bem alto, como baleias têm uma certa vocalização
que é na baixa frequência próximo aonde algumas zonas de interesse. A maioria dos animais também, vários crustáceos que acham que o equipamento é um bom local para se abrigar, então eles ficam andando em cima do sensor, e o sensor é sensível ao ponto de pegar um terremoto do outro lado do mundo, então qualquer movimentação próxima ao sensor gera ruído. E o que a gente vê aqui tem um artigo muito interessante que fala de sons do oceano, né, de 1 a 100 Hz, que é na frequência básica e que a sismologia atua, é na baixa frequência, né, e mostra que você tem várias fontes de ruído que podem estar ali no fundo do mar, tanto antrópicas quanto naturais. Aqui no naturais ele não botou os seres vivos, né, mas que existe a possibilidade. Aqui é um caso de um sismômetro de fundo oceânico que um caranguejo resolveu simplesmente ficar em cima do equipamento e gerar um dado ruidoso em cima das frequências-chave, né? Que a gente tem que alguns terremotos locais eles estão na faixa de frequência aqui de 20 a 30 Hz e o caranguejo andando em cima, ou até mesmo um polvo se abrigando em cima do sensor, causa um estrago bem grande. Então, aqui eles fizeram um experimento, pegaram um sensor, enterraram dentro do aquário e colocaram uma mangueirinha daquelas de aquário oxigenando do lado, então gerando bolhas. Então essas bolhas também causam um ruído. Então, por exemplo, se a gente instala o sensor, a gente instala ele, é o seguinte, a gente coloca ele na superfície do mar e ele vai submergindo até chegar no assoalho. Então, se ele cai em cima de uma região onde tem bastante gás e tem exumação desse gás, porque no fundo oceânico tem bastante sedimento e matéria orgânica, então logo nessa decomposição gera gás, então naturalmente você vai ter uma pequena emissão de gás, e isso gera também ruído, né? Aqui tem uma série de ruídos aqui, a vocalização das baleias também, que é que a gente pode ver nessa região também mostra isso. Além de equipamentos submarinos, navios, tráfego de navios. Então, você tem uma região que tem um porto muito grande, igual o Porto de Santos. Então, você tem um tráfego de navios gigantesco. Logo, isso também gera ruído. Então, isso é muito interessante a gente ver todas as situações. E, além disso, uma outra fonte de ruído são os escorregamentos e movimentos de massa submarino, que também são focos de estudo desse trabalho, que também geram um ruído bem grande, né? Porque o sinal que ele gera é um sinal, vamos dizer assim, as ondas que são captadas disso se propagam durante muito tempo. Não tem uma forma tão bem estabelecida e nenhum um sinal também. Então a gente tem bastante coisa acontecendo no fundo do mar que a gente não consegue muito evitar, certo? E além disso, até a própria vocalização, né, das baleias, esse canto das baleias, ele pode ser utilizado também para a gente entender e imaginar o que está no subsolo, né? Então, se você tem uma baleia a uma certa distância vocalizando, mas eu gosto de falar gritando, né? Então, ela está gritando lá no fundo do mar, você consegue, sabendo que a gente já sabe o período, a faixa de frequência que essas baleias vocalizam, a gente sabe a velocidade de propagação tanto no som, na água, então a gente consegue inferir através das outras fases sísmicas como que é o imaginamento crustal abaixo do equipamento. Isso é uma coisa muito interessante, é um estudo já bem feito, já publicado, né, na Nature aqui, na Science, desculpa. Você pode ver que em 2021 já tem trabalho nisso. E eu falo que quando a pessoa está pegando dado que vem de baleia é porque tem bastante ruído no dado, né? Então, isso é uma coisa bem interessante que a gente pode ver. Aqui o processo de instalação, como eu falei, a gente simplesmente pega o equipamento, coloca ele em cima na superfície da água, tenta dar uma estabilizada e a partir daí a gente solta essa parte e o equipamento afunda.
aqui é no mundo ideal, né? Você não tem onda quase nenhuma, você tem uma certa estabilidade. Então, no mundo ideal, você consegue fazer isso tranquilo, né? Pela foto é muito fácil, eu falei, mas ao vivo é um pouco mais complicado, né? Porque você vai ter uma série de eventos, as condições de mar, tudo isso varia muito, principalmente nessa região, né? Então, você tem que ter um certo cuidado. E uma outra coisa interessante é essa foto aqui foi de dia. Só que muitas vezes, para se chegar em certos pontos, você chega à noite. Então, o pessoal vai estar lá à noite mesmo. Então, tem todas essas complicações quando está no mar. São distâncias grandes e a velocidade que o navio percorre, que o navio está, é muito baixa quando comparada com em terra. Então tem todas essas problemáticas também. E o processo de recuperação é aquele que eu falei, a gente instala o equipamento, deixa ele lá, vai embora para casa, um ano depois a gente volta para onde a gente instalou, basicamente, a gente consegue, através de uma triangulação, a gente coleta, a gente consegue se comunicar com o OBS. Então a gente de navio faz 3 chamadas entre eles e a gente consegue triangular a localização do equipamento. Então, a gente localizando o equipamento, a gente guarda essa coordenada, né? Um ano depois a gente volta e vai recuperar os equipamentos. É basicamente isso, a gente manda essa mensagem, ele libera, através daquele procedimento que eu falei, o, aquelas âncoras de concreto e o equipamento sobe porque toda essa parte aqui boia. Isso no mundo ideal daria certo. Para a gente instalou 6 equipamentos, dos 6, 4 voltaram dessa forma, então a instalação e recuperação foi um sucesso, porém 2 não voltaram nesse processo. Um se perdeu totalmente, que era o que estava mais ao sul, e um outro foi encontrado em Santa Catarina, que aqui a gente está vendo um surfista, ele falou que estava andando pela praia, viu esse equipamento, e o pessoal tem esse costume, né? Viu uma coisa diferente, tira foto e vai mandando, né? E no grupo de WhatsApp sempre vai chegar em alguém. E não demora muito. E a gente conseguiu encontrar o equipamento. Ele ainda fez questão de limpar esse equipamento pra gente, porque se vocês forem ver, esses equipamentos aqui estavam no fundo do mar. Estavam até limpinhos, se você for ver. Agora o que ficou à deriva e saiu do norte do Rio de Janeiro e foi encontrado em Santa Catarina, ele voltou habitado, assim. Tava triste de ver. E isso acontece também. Então, a gente tem que entender que isso é um procedimento que muitas vezes pode acontecer. Uma perder equipamento no fundo do mar, os tipos de, de variáveis, né, que você tem no processo de instalação e recuperação é muito grande. Aqui está a localização dos equipamentos. Então, tem do norte do estado do Rio até o sul aqui do estado do Rio, basicamente. Aqui é a Bacia de Campos, é a Bacia de Santos, certo? A gente tentou instalar nem muito próximo, nem muito distante dos campos de produtores de petróleo, né? Quem deu essa... A gente tinha uma outra ideia, a Petrobras mudou um pouco a nossa ideia, porque é uma coisa que é comum para quem trabalha offshore, mas não é comum para quem não trabalha, você tem uma série de cabos de várias situações, tubos, plataformas nessas regiões aqui. Então você não pode simplesmente ir lá e instalar um equipamento. Tem uma série de permissões, uma série de cálculos, aonde você vai colocar esse equipamento, se vai danificar qualquer coisa material, humano ou natural também. Por exemplo, jogar um equipamento desse em cima de um coral poderia ser até dado como um crime ambiental. Então, a gente teve todo esse trabalho, a Petrobras selecionou basicamente aonde poderia. A gente, nesse processo aqui, eu não participei muito bem, porque eu cheguei nesse projeto em 2020, esse projeto começou em 2018, mas tudo que foi feito foi para tentar localizar da melhor maneira e poder entender da melhor maneira tudo que acontece, né? Próximo, seguindo aquele dilema do serralheiro, nem muito próximo e nem muito afastado, mas sabendo que se você ficar muito próximo pode ter muito ruído, se ficar muito afastado você não vai encontrar nada. Não vai entender como se fosse uma estação em terra. Então, a gente buscou junto com a Petrobras a melhor localização, né, no que a gente tinha.
Então, como que dá para ver, a gente instalou 6 equipamentos, mas no final só 5 equipamentos voltaram, né? Um voltou pela mão das correntes marítimas, né? Porém, quando a gente pega esses equipamentos e vai ver o quanto eles deveriam durar de bateria, então quanto de dado ele conseguiu capturar. Então, se você tinha um equipamento que ficou 1 ano no fundo do mar, ele deveria ter 1 ano de dado. Mas basicamente o que aconteceu foi que somente um OBS durou esse tempo todo. Isso também é uma coisa normal, vamos dizer assim. O equipamento não registre todos aqueles 12 meses, apesar deles terem sido construídos e eles ainda antes de serem instalados foram para a Inglaterra, sofrer todo um processo de manutenção, troca de baterias, para realmente ele estar bem funcionar da melhor maneira possível, né? Mas as variáveis de trabalhar com um dado aplicado a isso, você não tem muito controle. Então, como a gente deixa o equipamento lá 1 ano, que é muito caro. É uma coisa que a gente que trabalha em terra, quando vai trabalhar no mar, vê essa diferença. Só de alugar um navio, você já vê que é o custo do seu trabalho. Esse projeto todo teve o custo de 7 milhões e por volta de 3 milhões só foi para aluguel de navio. Então, metade, sim, quase do custo foi só para a gente conseguir chegar nos locais de instalação. Isso que a gente não fez com outros métodos mais sofisticados, né? Que você pode instalar esse equipamento com um robozinho, que ele te ajuda em várias outras situações. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. A gente conseguiu recuperar 5 equipamentos, porém, esses equipamentos não registraram durante todo o período, que também não é um problema tão grande, mas vai prejudicar em algumas análises, principalmente se existe uma mudança com o decorrer do tempo, né? Então, se a gente ficou 1 ano, a gente pegou algumas estações e pegou algumas mudanças no fundo oceânico. Aqui é uma coisa interessante que a gente faz. Aqui, essa análise de completude é uma análise que conta a quantidade de dados que tem e que ele produziu. Aqui é uma análise de ruído, então aqui eu vou ver pela amplitude do dado o que tem. Então aqui a gente faz através da análise de densidade de probabilidade, a gente vai pegar todo o nosso banco de dados, vai cortando ele de hora em hora e vai fazendo um plot. Aqui para ver qual que é as principais frequências dominantes que tem naquele seu dado e tudo que ocorre com o aumento do período, né? Então, que é o inverso da frequência. Aqui é para a gente entender mesmo se o dado é bom ou ruim. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aí, tem uma linha cinza, certo? 2 linhas cinzas, né? Uma superior e uma inferior aqui. Se essas linhas são o quê? São limites empíricos que esses modelos que a gente tem, pegamos várias estações ao redor do mundo, né? Existe um compilado e que ele compilou, ele viu que para uma estação ser considerada boa, ela tem que estar no nível de ruído abaixo dessas linhas cinzas. Estações instaladas em terra, então com certo controle de da onde o equipamento está, tem todo um trabalho bem rebuscado para isso. Mas no nosso caso, que é um OBS, que é um sismômetro de fundo oceânico, que a gente instala por queda livre, a gente não tem um controle tão bom do fundo oceânico, né? Então, o que acontece? A gente pode ter bastante ruído nos dados, que é isso que a gente observou aqui. Se vocês pegarem aqui o OBS 17, você tem um nível, ele está muito próximo à parte superior, né? Ele segue essa tendência que a gente vê nos dados. Aqui o OBS 18 ele já está com um limite bem maior, né? Aqui bem acima, principalmente nessas frequências. Então, se a gente for ver os dados estão razoáveis, né? Não estão ruins, tirando o dado do OBS 19, assim, que ele tem um padrão aqui, vocês estão vendo a média do ruído, né? Dessa função densidade de probabilidade está muito alto. Então está muito fora desse padrão. Então, com isso, a gente não tem dado bom nessa estação. Então a gente foi vendo e por que aconteceu isso. A gente viu aqui o sensor, né, aqueles equipamentos que a gente instala no fundo oceânico, eles também nos dão, eles além de registrar o movimento do terreno, eles registram tudo que está acontecendo com o equipamento. Então você sabe se o sensor está se movimentando,
se existiu, qual é a temperatura, eles nos dão vários parâmetros assim de aquisição. E aqui é um parâmetro interessante que é a massa, né? São sensores triaxiais, então essa massa ela não pode ficar muito deslocada, né? Por exemplo, se o sensor cai em pé, se ele caiu deitado, acabou. Mas eles ficam no meio daquela estrutura. É um sensor. É basicamente uma estrutura igual essa aqui. Esse aqui é um sensor que eu tenho aqui, certo? Aqui embaixo tem até uns pezinhos, né? Que a gente tem que colocar ele perfeitamente encaixado. Aqui em cima tem vocês podem ver, tem uma bolha. Ele tem que ficar em pé. Então, se ele cair um pouco inclinado, já gera um problema. E no fundo do mar a gente não sabe, né? Porque ele fica pendurado naquela cordinha e ele tem que cair. Só que isso pode gerar também bastante ruído, né? Esse aqui é um baratinho, né? Aqueles lá são de algumas centenas de $1.000. Esse aqui não chega nem a isso. Chega a 1/10 disso. Então, tem todo esse problema no equipamento, né? Então, se o equipamento falhou, igual a gente viu aqui, a posição da massa é uma porcentagem, ela está totalmente deslocada, tem 100%. Então, isso gerou muitos problemas nos dados. Então, esses dados do OBS 19, a gente, através da análise aqui, que é uma análise mais interessante, ao invés de eu ficar abrindo o dado dia após dia e ver se tem algum problema ou não, eu só faço essa análise de ruído e já vejo que todo o conjunto de dados apresenta problema. Na componente vertical eu já vi esse problema. Aí agora eu vou fazer nas componentes horizontais. Aqui estão as médias, né, do ruído das componentes horizontais. A parte de baixo, o sombreado da nossa melhor estação. Como a gente viu aqui, a melhor estação é a 17, certo? Que ela segue basicamente aquele padrão que a gente espera. As outras a gente vê aqui no período alto, então na baixa frequência, elas têm muito mais ruído do que deveria, né? Porque ela deveria fazer essa queda aqui, e não é o que acontece. E a gente vê aqui que nas componentes horizontais do sensor, né? Que esse sensor que eu mostrei aqui, ele tem 3 direções, certo? Então tem as componentes horizontais e a componente vertical. Na vertical, eles até que os dados estão bons. Na horizontal, a gente vê bastante ruído, né? Aqui estão todos os OBS. E aqui em cima, aqui nessa linha pontilhada, a gente vê do 19. Então, realmente, todos os componentes desse sensor estão ruins. E muitas vezes pode acontecer, nesses sensores triaxiais, uma componente dá problema. Isso pode acontecer. Mas, nesse caso, todos deram problema do OBS 19. E dos outros OBS, tirando o 17, a gente vê um ruído muito grande nessa baixa frequência aqui. E a gente foi estudar os equipamentos e viu que é o seguinte: alguns equipamentos, quando eles caem no fundo oceânico, a gente manda uma mensagem e ele tem que cortar a cordinha. Então, aqui vocês estão vendo essa cordinha e ela está segurando um sensor que é aquele outro lá. Esse fica pendurado ali pela cordinha. Quando corta, ele vai para o fundo oceânico e aí ele consegue registrar melhor todos os dados, né? Mas, no caso, essa cordinha não conseguiu romper. A gente não sabe por que teve essa falha em todos os OBS, menos no 17. Então, por isso que o 17 tem melhores dados. Não quer dizer que os outros dados sejam descartados. Não, é que esse dado tem menos ruído porque o sensor não ficou pendurado, né? Mas ele conseguiu registrar toda a movimentação do terreno, né? Então, aqui foi no final que a gente teve foi esse OBS aqui, o 19, foi aquele que o sensor deu problema. Esse aqui, 21, se perdeu, a gente nem conseguiu recuperar. O 17, ele teve bons dados. E esses outros aqui, eles apresentaram muito ruído nas componentes horizontais, que já são componentes que até em estações sismográficas em terra, certo? Então, esses equipamentos aqui, quando a gente instala na terra, essas horizontais, se você instalar perto da raiz de uma árvore, que tem, toda vez que passa um vento, você tem um micromovimento, mas isso influencia na instalação do sensor. Então, no mar não ia ser diferente, né? Então, se a gente não conseguiu um acoplamento que o sensor encaixasse perfeitamente no fundo oceânico, os dados não seriam bons, né? Aí aqui são uma série de correções que a gente tem que fazer nos dados. Uma correção
que é fácil de mostrar, é a correção de direção. Se vocês forem ver aqui, ó, tem um norte aqui em cima. Cadê? Aqui, ó. Essa setinha tem um N. Então você tem que orientar esse sensor para o norte. Certo? Através de uma bússola você consegue fazer isso. Só que o que acontece? No fundo oceânico a gente não consegue fazer isso. A gente simplesmente instala, o equipamento cai da forma que ele cai. Então, no pós-processamento, né, quando eu pego esses dados, eu tenho que direcionar eles para o norte. Eu consigo fazer isso de inúmeras formas. Eu posso, através de um dado de terremoto, eu sei a direção do terremoto e onde está a minha estação, e a partir de alguns cálculos, utilizando a polarização das ondas sísmicas, né, das fases sísmicas, igual ondas de corpo, ondas de superfície, eu consigo localizar o meu equipamento e direcionar ele. Outras coisas que eu preciso fazer, o erro no relógio, que, por exemplo, esse equipamento aqui, pega ele aqui, que é o bom de ter um equipamento perto aqui, eu posso. Ali também tem um outro equipamento, e ele está ligado naquele fio, e lá fora tem isso daqui, ó. Essa coisa aqui é só a antena dele. Tem um GPS que se conecta a um sistema de posições por satélite, né? Então, com isso daqui, ele vai ajustar a coordenada do meu equipamento e também vai ajustar o relógio dele. Porque na sismologia a gente tem a gente precisa ter a marcação do tempo muito bem feita. Então, como os equipamentos estão no fundo do oceano, a gente não tem um cabo de 2.000 metros de profundidade que ligue o fundo do oceano à superfície. Então, os equipamentos não ficam com esse ajuste do relógio. Então, a gente precisa ajustar todos esses dados para ver o quanto que o relógio teve essa deriva, né? Normalmente, a gente acha que não tem essa deriva, mas tem sim. Os equipamentos eles têm umas certas falhas, pode o equipamento parar de funcionar, o relógio dar um problema, uma coisa que acontece de vez em quando. Então, a gente tem que fazer essa correção para ver se está tudo funcionando perfeitamente. E aqui uma outra correção é a correção de inclinação. Se o equipamento está instalado, se ele tiver um pouco de inclinação, que seria aqui, a gente tem um sensor tridimensional aqui dentro, tem que ter que parar de ficar balançando. O que acontece? Vai ter uma contaminação de dados que eram para ser registrados pelas componentes horizontais na componente vertical. Então eu tenho que ver se existe essa coerência entre dados da vertical com a horizontal, o que não deveria ter. Mas todas as correções eu tenho que fazer e demanda um pouquinho. Aqui eu vou mostrar um pouco dos resultados, né? Então, a gente pega aqui esses sismômetros, apesar de ter bastante ruído, eles conseguem captar. Aqui está o mapa do evento que aconteceu lá na Argentina, em Santiago del Estero. É um sismo de magnitude 6, está bem distante, né? Está por volta de 2.000 quilômetros de distância, mas a gente consegue ver quando a gente pega os dados aqui corta, a gente tem essas ondas chegando em todas as componentes. Aqui tem cada estação, né, que sobrou, né? Então a gente tinha 6, uma ficou, uma deu problema, então a gente nos restou 4. Então a gente pode ver aqui a estação 17, 18, 20 e 22. A gente pode ver que a 17 aqui está bem marcado, né? A gente pode ver que não tem muito ruído, mas quando a gente compara com a 18, com a 20 e a 22, a gente tem bastante ruído, ó. O dado antes do sinal deveria ser bem baixo, porque a amplitude é mínima, isso aqui a gente nem sente. Está tendo terremoto no mundo todo, aquele sensor ali está registrando, certa coisa que acontece no Japão, que acontece na Argentina. Então, mas olha só a diferença de amplitude. É uma coisa mínima, mas faz muita diferença. Então, por exemplo, se eu estou aqui passando com a minha cadeira assim, está tudo registrando ali. Esse sensor basicamente está fazendo os testes, mas mostra que se tiver qualquer coisa acontecendo, vai gerar muito ruído, certo? Então aqui para um sismo lá na Argentina, a gente viu que a gente consegue registrar bem. Aqui é um outro sismo que ocorreu de magnitude 4.2 na costa ali de São Paulo, certo? A gente vê aqui um exemplo no sismograma, a amplitude desse sismo comparado com os outros eventos. Aqui são estações que estão na costa do Brasil, certo? Olha só como é que é pequenininho a amplitude registrada, e quando você pega de um sismo que está lá próximo, é gigantesca a amplitude. Então isso é muito bom, né? Nos dá muito
dado, a gente tem uma confiança do que está acontecendo ali. Aqui é um outro sismo que aconteceu aqui no litoral do Rio de Janeiro, de magnitude, esse aqui acho que é 2,2. Aqui a gente pode ver o registro, certo? Essa estação ficou a 32 quilômetros do sismograma, do terremoto, certo? Aqui a gente consegue localizar esse terremoto de uma melhor maneira. Se vocês forem ver esses círculos em volta de cada estação em preto aqui, é em função desse tempo de chegada aqui. Que a gente tem a primeira onda chegando, que é a onda P, e essa aqui em vermelho é a onda S. Essa diferença de tempo nos ajuda a entender o quão distante está da estação aquele terremoto. Então, se você tem um tempo de chegada bem pequenininho aqui, em segundos, provavelmente o sismo está bem próximo. E com isso a gente consegue, através da modelagem simples e direta, a gente consegue localizar os terremotos locais, né? Que também é uma das áreas do projeto. E aqui é uma outra problemática que também para se mostrar que naquele dilema de se você tem dados muito próximos e muito distantes do fundo oceânico e de empreendimentos e de campos de petróleo, você vai ter dias que você consegue ver alguns terremotos, igual aqui nesse dia a gente viu o terremoto lá na província da Argentina, pode ver a forma de onda chegando aqui. O terremoto aconteceu lá provavelmente 11h10, e foi registrado aqui 11h16 da noite. Você pode ver chegando a primeira onda aqui, certo? Os outros não, porque estão muito longe, mas, por exemplo, existem dias que tem muito ruído, muita coisa acontecendo próximo, que você também não tem nada. Então, esse dia aqui, por exemplo, está perdido. Você conseguir fazer alguma coisa com um dado tão ruidoso, e eles estão na mesma escala. Para vocês verem, então, que um terremoto de magnitude 5 ali na Argentina não consegue passar num dia de ruído se existisse um terremoto desse próximo aqui. Então, está perto dessas fontes de ruído, principalmente antrópicas, né? Tem muito empreendimento submarino, vai ter muito ruído. Então, isso é uma coisa a se considerar. Aqui eu printei ainda, que eu estava assistindo no YouTube, o seminário do professor Aderson, lá do Rio Grande do Norte, que ele mostrou um processo de fraturamento hidráulico das rochas num campo de petróleo e que gera um sinal que é parecido com esse daqui. Aqui ele tem uns outros equipamentos instalados próximo ao campo de petróleo em terra. E eu vi que nos meus dados eu tinha uma coisa parecida com o que ele via. Então, basicamente, isso aqui eu estava tentando descobrir o que era, procurando na literatura, e é muito difícil você achar a cara de um sinal, entendeu? Isso é uma coisa muito difícil de se encontrar, e graças a um seminário que eu estava assistindo, eu encontrei. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? De se ver e como isso ajuda, né, a gente. E aqui mostrando essas fontes de ruído, como a gente tem, né, nos dados, né? Um monte de sinal que aqui é oriundo das atividades de exploração e produção de petróleo, né? Então, quanto mais intensivo for essas atividades, mais ruído você tem. Então, você tem que tomar, no fundo, esse cuidado. Aqui mostra a fonte de ruído por volta de 20 Hz, né, que eles se concentram mais. O que ele mostra aqui também na mesma maneira. E aqui é uma coisa interessante que é um programa que eu desenvolvi para conseguir mapear todos esses eventos aqui. Para mapear esses eventos, é um programa que eu tenho uma forma de onda, né? O que é feito hoje na sismologia aqui é do mesmo dia, porém de horários diferentes. Aqui aconteceu meia-noite, aqui aconteceu meia-noite 14, aqui meia-noite 29. Se você for ver, é o mesmo sinal, basicamente. Ó, aqui, essa parte do sinal é igual a essa parte do sinal. Só que aqui tem mais ruído que aqui. Mas é o mesmo sinal. E o que acontece? A minha ideia era mapear todas essas formas de onda para ver aonde tem atividade sísmica e onde tem atividade de produção de petróleo e aonde não tem. E uma coisa que é muito legal que se tem hoje na literatura você transforma essa forma de onda. Você pega aqui, faz a transformada de wavelet, né, contínua, você vai ter o espectro dessa forma de onda, e você simplesmente pega esse espectro e ele vai ser a sua fotografia do que você quer encontrar.
Então aqui eu faço umas análises, então pego essa fotografia e faço essa transformada de RAR, né, que ela vai tirar todos os coeficientes. Então essa fotografia, ela se transforma em 4 dela, tentando pegar várias formas interessantes, tipo assim, coisas horizontais, verticais, coisas que se fazem basicamente na fotografia. E com isso aqui, então, do espectro dela, eu faço uma fotografia e dessa fotografia eu tiro a impressão digital, que são os principais traços. E com esses principais traços, eu consigo analisar a similaridade desses sinais. Isso aqui sai muito rápido. Se eu fosse fazer isso analisando pela forma de onda, pela série temporal, isso demoraria por anos. E aqui está demorando alguns meses. Então, quer dizer, um mês, mais ou menos. Então, 4 semanas para varrer todo esse um ano de banco de dados. Então, isso já ajuda bem. Então, esse tipo de trabalho de procura de sinal no meio de um banco de dados muito ruidoso, né? Então, você tem esses sinais aqui, você tenta procurar ele aonde tem. Então, quais os dias que tem esses sinais e quais que não tem. Que aí você vai conseguir ver e fazer uma busca e correlacionar com a atividade sísmica. E se tiver algum problema relacionado a esses dias, você fala, ó, existiu tais atividades e que gerou isso, ou que não gerou. Então, isso é muito importante e isso aqui é uma técnica interessante, que é a técnica que os algoritmos usam para você procurar foto. Então, se você quer procurar uma foto de um gato, você dá a foto, né? O Google faz isso. Ele pede uma foto, ele procura fotos similares. E é basicamente isso que ele faz. Então, a gente tem que tentar buscar de todas as formas encontrar, né? Então, basicamente ele pega essa impressão digital e transforma numa série de números binários, né? Então é 0 ou 1. E com isso aqui é muito mais fácil de procurar do que isso daqui. É isso que eu estou fazendo, assim, já tem uns resultados interessantes. E isso aqui vai servir para outras formas que sejam repetidas, né? Então, na maioria das vezes, terremotos, eles cada um tem suas características. Mas, no entanto, terremotos que são da mesma fonte, eles possuem características similares. Então, a similaridade aqui é de 0,5. Então, eles não são iguais, mas eles têm certas similaridades, certas semelhanças. Então, isso é interessante. Então, você pode, mesmo um dado ruidoso, você pode conseguir correlacionar, né? Aí aqui são as etapas que teve mais. Então, no segundo semestre de 2020, desculpa, de 2019, a gente teve uma intensa atividade sísmica desses eventos, né, que eu encontrei. Então, já na segunda parte já não teve tanto. Então, isso é uma coisa mostrando que com a pandemia também diminuiu o trabalho, né? Então, diminuiu também as atividades o ciclo de o tráfego de navios, de pessoas e de aquisições sísmicas. Então, tudo isso foi diminuindo com a intensificação aqui da pandemia, né? Aqui é o projeto, é o programa que eu fiz, né? Que tá, todas essas análises eles estão aqui. Eu estou ainda criando todo o código está criado. Basicamente, eu estou criando toda a questão de falar sobre as funções, sobre tudo que ocorre, input, output. E as únicas discussões que eu queria trazer, né, é só reforçar tudo aquilo que eu falei, que sempre quando você for fazer qualquer tipo de aplicação na parte da física aplicada, né, de equipamentos, instalação, você tem que entender o local, entender tudo que ocorre ali, você tem que desenhar um bom layout, né, do que ocorre, pensar em como fazer a instalação da melhor forma. Então, tudo isso daí também o processo de instalação e recuperação, como você vai fazer. Tudo isso, dependendo do local, envolve custo. E muitas vezes o custo não pode ser nem baixo nem alto. Então, uma coisa interessante é você ver isso, mas tem muito, por exemplo, trabalhos que vão fazer instalações em regiões muito de difíceis acesso, igual na Antártida, igual regiões próximas a vulcões. Isso tudo ocorre na parte da física aplicada, da geofísica, né? Então, todos esses tópicos aqui têm que ser bem abordados. A forma como você instala, a maneira que você instala, tudo isso vai influenciar no seu dado recuperado. E você tem que tentar melhorar todas as condições para você ter dado.
porque você ter um banco de dados montado numa área muito de difícil acesso é complicado. Então, você não pode errar muito. Você pode ter erros, mas você tem que maximizar quer dizer, minimizar esses erros para você conseguir, de uma melhor maneira, recuperar esses dados, né? Porque você não vai ter outra oportunidade. Porque muitas vezes aquele dinheiro foi empregado ali. E isso já aconteceu várias vezes. Várias pessoas que tentaram fazer esse tipo de empreendimento voltaram sem dado nenhum coletado devido às condições intempéries, né, dos locais. Então, gente, muito obrigado. Acho que é isso. Consegui passar aqui. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Aí espero ter conseguido passar alguma coisa do que a sismologia está fazendo no Brasil hoje nessa área de oceanos. Em terra, na Amazônia, tem muita gente trabalhando também, até em Marte, né? Então, eu acho que só um adendo tem algumas técnicas que eu usei aqui que eu busquei de alguns trabalhos do pessoal que faz em Marte, que tem um sismômetro lá em Marte, captando, e muitas vezes técnicas que você usa com uma estação só, eu busquei de lá. Então, brigadão, gente. Diogo, obrigado pela excelente palestra, muito interessante o seu trabalho mesmo, parabéns. Pergunta, gente? Diga. Qual é o momento que você está ao sismo, que é o pensar mais, a gente possa detectar Eu vou repetindo aqui, caso você não ouça. Obrigado. Qual o tempo mínimo necessário para você detectar um abalo sísmico, seja no mar ou na terra, né? Qual é o quê? A magnitude? O tempo mínimo. Sim. A resolução temporal, né? De certa forma. Sim. Isso vai depender do tipo de equipamento e do tipo de fase sísmica. Então, por exemplo, a gente faz a detecção de equipamentos pela onda P. Ela tem o nome de onda P, que é a onda que chega primeiro, né? É a onda primária. Então, vai depender da sua distância evento-estação. Então, se você tem uma estação que está, por exemplo, as nossas estações no Brasil, se tiver um terremoto na Argentina, igual a gente mostrou ali, ele vai demorar alguns minutos para ser registrado. Então, vai depender da distância da localização. Igual, por exemplo, se a gente tem um terremoto na costa brasileira, ali próximo, vamos dizer assim, um terremoto ali em Abrolhos, que é próximo da costa da Bahia. Na Bahia, a gente tem algumas estações na costa. Esse terremoto vai ser registrado em alguns minutos. Entendeu? A gente vai registrar e gerar. Mas você está falando de registrar no sentido de conseguir alertar? Seria isso? Isso mesmo. Então, hoje em dia, em alguns países que já tem essa integração completa, por exemplo, a rede elétrica. Vamos começar. No Brasil, a gente tem o Centro de Desastres Naturais, que estuda. A gente da rede sismográfica brasileira também gera relatórios e gera dados para isso, certo? Mas não tem uma coisa totalmente associada. Então, por exemplo, algumas cidades que têm algum risco sísmico maior do que outras, elas não têm muita integração. Eu gosto de fazer o exemplo da chuva. Quando vai chover, certo? Aqui no estado do Rio sofre muito com as chuvas, né? No sul da Bahia também. Teve aquele evento recente, né, que a gente viu. É o seguinte, locais que já sofreram no passado com as chuvas, tem algumas sirenes, não sei se vocês já viram isso, que então quando começa uma chuva, você tem lá uma previsão que vai ter uma chuva forte, mas não necessariamente aquela chuva vai acontecer. Se no momento que está ocorrendo a chuva, a Defesa Civil percebe que vai ser uma chuva muito mais forte, ela começa a emitir esse sinal sonoro e as pessoas já vão ficar, ou vou sair da minha casa, ou eu vou buscar um abrigo, ou vou ficar esperto caso aconteça, né? Então,
Isso acontece em algumas áreas. Na sismologia a gente ainda não tem, a gente só consegue, a gente manda em tempo real, por exemplo, todas as estações que eu mostrei no, aqui, todas essas estações, elas estão em tempo real. Então hoje você vai lá e pega esse dado. Então a gente emite esse dado já normalmente tanto que dá um terremoto, cerca de 15 minutos depois já tem uma matéria saindo, porque está sendo emitido todos esses dados, entendeu? Então é em tempo real, porém a gente não tem ainda um centro de controle específico, entendeu? A gente só dá respostas a algumas indagações, igual teve no Amazonas, teve um terremoto na Guiana, que tremeu bastante, desculpa, no Peru, teve um terremoto aqui nesse limite, que o pessoal lá de Manaus sentiu muito, assim, principalmente quem estava nos prédios. Isso aconteceu de manhã, aí o pessoal já sentiu, o pessoal da rede já emitiu um boletim rápido sobre o que aconteceu, certo? Então, hoje em dia, as coisas são bem rápidas, assim. Só que, por exemplo, em países que sofrem muito mais que a gente, eles já têm tudo acoplado. Então, tem um terremoto, a rede elétrica já está em stand-by. Eles já diminuem todo o funcionamento. O que acontece em algumas usinas e algumas fábricas, isso. Se eles reportam algum problema, eles já vão fazendo a contenção. Mas no Brasil a gente ainda não tem isso e também não é muito preocupante nesse sentido. Talvez, por exemplo, nesses empreendimentos submarinos, seria interessante, né? Se você tem todas essas tubulações, ele já tem algum mecanismo já envolvendo problemas, por exemplo, o poço começou a vazar, ele já sela automaticamente em algumas áreas. Então, se você tem terremotos próximos, eles já podem associar esse tipo de dado também, que é uma coisa que no futuro a gente pensa. Que acontece muita coisa próxima, entendeu? Mas é isso, depende do tempo que chega. Hoje é tudo em tempo real, então a gente consegue prover essa informação e ver como ela vai ser utilizada, principalmente pela defesa civil, né? Não sei se era essa a resposta que queria. Mas... Isso mesmo. Mais pergunta do Cássio? Pode ver, chegar pertinho para fazer o mesmo. Ah, beleza. Bom, Opa, cara, tudo bom? parabéns. Obrigado. Na questão do ruído, eu percebi que muitos dos ruídos, das fontes de ruído, vocês têm a padrão, né, desse ruído. Eu queria saber como é o processo de filtragem, nesse caso, por exemplo, desses ruídos que forem aditivos, né? Se tem algum software, alguma coisa lá do próprio sistema que já filtra isso, se é on demand, como é que é feito, tá? Eu gostaria de saber um pouquinho mais da situação de filtragem. Exatamente. Na sismologia, hoje em dia, os nossos equipamentos eles são de banda larga. Então, eles pegam altas frequências e baixas frequências. Então, por exemplo, as estações que a gente tem em terra, elas precisam ser bem seladas em função da temperatura. Então, a variação diurna de temperatura, então, da noite para o dia ali, você vai ter uma queda de temperatura considerável, em alguns lugares até 10 graus. O sensor, ele dilata. A mola que tem no sensor, né, tudo que está aqui dentro, é uma pequena mola, muito sensível. Então, essas variações de temperatura também são importantes. Então, por exemplo, para baixa frequência, que vai ter por exemplo, vai ter 12 horas em uma amplitude e 12 horas em outra. Isso a gente consegue através, igual você falou, a gente tira essa média, né? Tira através da função polinomial, a gente consegue retirar. Esses outros ruídos, a gente também consegue, tem vários filtros. O pessoal de Natal desenvolveu um filtro adaptativo, que ele utiliza uma estação como se ela fosse a fonte do ruído. Então, a estação que está mais próxima da zona que causa aquele caos, ele vai ser considerado a fonte. Aí eles fazem uma semelhança, né? Uma coerência, os dados que parecem aquilo e retira. Aí vai se adaptando dia a dia, quer dizer, hora a hora. Então hoje já tem vários filtros adaptativos assim
que são bem focados na análise temporal, na análise de séries temporais. Então a gente tem tantos filtros mais básicos, quanto envolvendo machine learning, em algumas coisas que tem que ser adaptativa, senão você queima todo o seu banco de dados, assim. Aqueles filtros que hoje o pessoal usa muito desses pontos de ouvido que emite um ruído contra, né? Para eliminar. Legal. Legal. Seria interessante, né? A gente já conhecer, então ter uma análise prévia daquele ruído e tentar fazer uma convolução destrutiva, né? A gente conseguir fazer uma coisa até mecânica. É interessante, é de se pensar, é de se testar, né? O problema que a gente hoje é porque a sismologia ela evoluiu de um nível muito interessante, que é o seguinte, é até legal falar disso. Por exemplo, no passado, a gente só estudava terremoto. Então, por exemplo, a maior fonte sísmica hoje no mundo, vamos falar do Brasil. Qual que é a nossa maior fonte? O mar. Todo dia, o mar, existe esse choque das ondas na costa, gerando um campo de ondas, certo? Mecânicas. A onda está batendo ali. A gente não percebe, a gente está aqui, a gente não escuta. Mas o sensor, sim. Então, no passado, isso tudo era ruído para a gente não quer. Só que hoje, porque, por exemplo, o quanto de dinheiro que a Petrobras e várias outras empresas de petróleo gastam só para simular fontes sísmicas, igual eles gastam com dinamite ou aparelhos que simulam uma pressão grande para você conseguir analisar toda a parte crustal, o que está dentro, que é basicamente o que eles fizeram aqui com baleia. Cadê? Essa imagem aqui é interessante. No passado, a baleia era um ruído. Eu trabalhei com a baleia sendo um ruído porque não é o foco. Mas hoje a gente pode usar até a baleia como fonte sísmica. Então, por exemplo, existem trabalhos que fazem aquelas correções que eu disse, correção de tempo, através da correlação de um navio passando. Porque se um navio passa, ele gera um campo de ondas. Eu sabendo esse tempo, eu consigo ver os sinais, eu correlaciono e eu ajusto o meu GPS, o meu tempo do meu relógio. Então, hoje, a sismologia meio que abriu o leque, assim, então por isso que esses filtros de ruído, a gente tem que ver que a gente pega tudo que tem e fala, porque hoje a gente está estudando isso, mas, por exemplo, daqui a 10 anos alguém vai pegar os dados que eu coletei e vai estudar com outra coisa. Pode estudar por exemplo, dá para estudar o comportamento das baleias, simplesmente, porque você tem lá a baleia vocalizando a certas distâncias, e você fala, por que tal período, para ver se bate realmente a época de migração com tal, ou se tal atividade influencia na migração das baleias. Então é muito interessante que hoje a sismologia se abriu assim no nível de você vai em congressos, é gente usando onda, é gente usando carro, estrada. Isso elimina, por exemplo, você consegue fazer uma coisa com tempo mais barata e mais amigável para o meio ambiente, né? Porque aí você não está emitindo ondas. Porque tudo no fundo do mar ele tem uma certa amplificação, né? Então, se a gente consegue escutar uma baleia, imagina um dinamite, imagina um pistão fazendo muito barulho. Então, isso é muito interessante. Estudar o ruído hoje, formas de acabar com ele, é também estudar uma provável fonte sísmica no futuro, né? Então, isso é uma parada muito interessante que vem evoluindo na sismologia. E que as técnicas de sinais vêm também entrando forte. Muita gente que trabalha com isso, com modelagem, com análise de série temporal, vem. É uma área muito diversa, assim. Eu sou geólogo, então eu venho de uma outra área e venho entrando nesse mundo também, que é muito interessante, né? Você vê por outras lentes, né? É uma área bem... É engraçado que aqui a gente fala que você não sabe quem está trabalhando do seu lado, assim. O que ele se formou? Ele trabalha com aquilo, com sismologia, mas ele pode ser tudo. Tem engenheiro, matemático, design, geólogo,
tem jornalista, tem, hoje em dia tem tudo. Obrigado. Ah, tranquilo. Obrigado a vocês. Mas, acho que já tá bom, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Foi muito interessante, muito divertido o seu trabalho. E a gente aprendeu aqui que tem tantos desdobramentos aqui, né? Você pode fazer. É incrível, né? Obrigado por apresentar esse evento hoje. Ah, que isso. Obrigado a vocês pelo convite. Queria também, já que estamos falando de palestras, assim, também convidar que aqui no Observatório a gente também faz algumas palestras. E quem quiser saber mais sobre a geofísica, também tem o pessoal da astronomia que faz bastante palestra. É um bom contato. Eu sou a pessoa que eu gosto de divulgar isso, assim. Eu sempre vou nos YouTubes e fico procurando uma palestra para ver, ficar escutando, né? É uma informação que vai chegando, igual série temporal, hoje em dia tão utilizado, né? E que muitas vezes a gente não estuda tão a fundo, mas são coisas muito importantes, assim. E convidar também a todo mundo a entrar lá no site do Observatório, o pessoal da divulgação científica está fazendo um trabalho legal, assim. E, pô, muito obrigado. Eu acho que é o jeito da gente invadir, assim, esse novo sistema, falando, assim, sobre tudo que ocorre, né? E eu acho que esse é o futuro, né? Se a gente quer ter uma relevância, acho que trabalhos como esse são fundamentais, e agradecer novamente pelo convite. Bom, obrigado. Vamos agradecer uma vez. Obrigado, valeu.